Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema que eu considero um dos mais importantes da teoria do crime, nexo de causalidade. Nós vamos analisar um pouco o nexo de causalidade e entender como a teoria da condição ou da equivalência dos antecedentes causais se aplica nos crimes omissivos, porque todo mundo explica a teoria da condição no que diz respeito aos crimes comissivos, aí é mais fácil. Agora, como que ela se aplica aos crimes omissivos? Este vai ser o objeto da minha gravação de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a teoria geral do crime e o nexo de causalidade para então a gente chegar no meu questionamento do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Nós temos o crime como uma soma de 3 elementos. Fato típico, ilícito e culpável. Só há crime se existir esses 3 elementos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, vejam, se não existir um desses elementos, não há crime, não se aplica aqui aquilo que a gente tem como conceito analítico de crime. Agora, dentro do fato típico, nós temos a conduta, nós temos o resultado, nós temos o nexo de causalidade, e nós temos a tipicidade. A conduta é um gênero que comporta ação e comporta omissão. Ou seja, a conduta ela é um gênero. Muitas vezes a gente acha que conduta é um comportamento sempre comissivo, mas não. A conduta é um gênero que comporta 2 espécies. A conduta pode ser praticada por uma ação, A atira e mata B, mas a conduta também pode ser praticada por uma omissão. Imaginem, por exemplo, que você esteja numa estrada, o carro que está na sua frente passa reto numa curva, cai ribanceira abaixo e você não presta socorro quando você deveria prestar. Artigo 135 do Código Penal, você responderá pelo crime de omissão de socorro. Vejam que aqui você realizou uma conduta, mas não uma conduta comissiva, mas sim uma conduta omissiva. Então, a conduta é um gênero que comporta 2 espécies, ação e omissão. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. E hoje eu vou tratar disso aqui, nexo de causalidade. Primeiro, o que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Ou seja, a conduta tem que ser a causa do resultado. Isso que é nexo de causalidade. E vejam que, como eu estou me referindo à conduta como causa do resultado, estou me referindo a resultado, o nexo de causalidade ele é muito importante de ser analisado nos crimes materiais, não nos crimes formais ou de mera conduta. Porque é somente nos crimes materiais que há necessidade do resultado para a consumação do crime. Então, quando eu falo em nexo de causalidade, é importante a gente entender que ele é muito importante, né? Como aqui eu estou me referindo ao resultado naturalístico, aos crimes materiais, não aos crimes formais e de mera conduta. Então, ele é essa relação de causa e efeito entre conduta e resultado. E o Código Penal adotou a teoria da causalidade. O que é a teoria da causalidade? Ou teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes causais. Isso está lá no artigo 13 do Código Penal. Essa teoria diz que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, somente será causa aquela ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, como que eu vou saber se uma ação ou omissão é causa do resultado? Aí nós temos uma outra teoria que se aplica
para responder a esse questionamento, que é o que se chama de procedimento hipotético de eliminação de Tilrain, ou procedimento hipotético de eliminação. Esse procedimento hipotético de eliminação diz o seguinte: você pega a cadeia do crime, o procedimento pelo qual o crime passou, e extrai determinada situação daquele procedimento. Se o crime deixar de ocorrer, significa dizer que aquilo é causa do resultado. Então vamos lá. Vamos imaginar que A atirou e matou B. Se você excluir o tiro disparado por A em face de B, o resultado deixa de ocorrer. Concorda comigo? Então eu posso dizer que o tiro disparado por A é causa do resultado. Então, o procedimento hipotético de eliminação, ele nos diz o que é a causa. A causa, se você tirar do procedimento que ocorreu no crime, vai deixar de ocorrer o crime. Então, é um exemplo clássico. Ó. A atira e mata B. Se eu excluir o tiro, deixa de ocorrer o resultado morte, significa dizer que o tiro disparado por A é causa do resultado. E o nexo de causalidade é isso, relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Relação de causa, o tiro é a causa, e o resultado, morte. A causa do resultado é o tiro. Se eu tirar o tiro, não há o resultado. Posso afirmar tranquilamente que o tiro é causa do resultado. Agora vejam, aqui vem o nosso questionamento, que é o mais importante. Essa teoria da causalidade, ou equivalência dos antecedentes causais, chamada também de teoria da conditio sine qua non, ela se aplica perfeitamente aos crimes comissivos, mas ela precisa ser adaptada para os crimes omissivos. Então, nós precisamos adaptá-la para a aplicação aos crimes omissivos. Veja esse exemplo aqui. Imagine que a mãe deixa de amamentar o bebê, o filho bebezinho, e o filho bebezinho morre em razão da inanição. Como que eu vou saber que essa omissão praticada pela mãe é causa do resultado? Eu vou ter que fazer um raciocínio aqui, porque da omissão nada surge. Então, eu não posso concluir que essa omissão foi causa do resultado, porque da omissão nada surge. Então, eu tenho que fazer uma adaptação. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, no caso de crimes omissivos, se a ação omitida fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado danoso? Então, vamos lá. Qual foi a omissão praticada? A omissão praticada foi deixar de amamentar o bebê. Então, se a ação fosse praticada, a ação omitida, se ela fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado? A resposta será sim, porque se a mãe deixou de amamentar o bebê, se ela pratica essa ação, o bebê não teria morrido de inanição. Agora, aqui vem uma questão interessante. Essa teoria da condição, ela pode ser adaptada para a omissão, mas ela não é capaz de se aplicar perfeitamente à omissão. Muitas vezes a gente não vai conseguir uma resposta absolutamente precisa com esse raciocínio, dizendo o seguinte: se a ação omitida fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado. Às vezes a gente não terá essa resposta com certeza. Às vezes a gente terá uma possibilidade de ter essa resposta, uma hipótese dessa resposta. Mas às vezes a gente não vai ter uma resposta precisa. Vou dar um exemplo para vocês, citado também pela doutrina. Vamos imaginar esse exemplo aqui. Imagine o exemplo que o pai está com 2 filhos no seu apartamento. E o apartamento, o prédio, começa a pegar fogo. E o fogo toma conta do apartamento rapidamente. E o pai se vê na seguinte situação: ele não consegue sair e ele também está no 6º andar. Ele não consegue se jogar lá embaixo. Em situação de desespero, aqui a gente vai esquecer o estado de necessidade, tá? Vamos analisar somente a situação do nexo de causalidade.
né? Porque neste caso aqui haverá estado de necessidade, mas vamos esquecer a questão do estado de necessidade, vamos focar no nexo de causalidade em relação aos crimes omissivos, ok? Então vamos lá. O pai, então, desesperado, ele olha pela janela e várias pessoas lá embaixo dizem o seguinte: joguem as crianças que nós vamos segurar as crianças. Mas ele não consegue jogar as crianças, ele está em situação de desespero, fica com medo, achando que se jogar as crianças podem morrer, e deve ser muito difícil numa situação dessa, o pai jogar os filhos pela janela do 6º andar. Então o pai toma a seguinte decisão: olha, eu vou me jogar, mas vou deixar as crianças aqui. E se eu chegar vivo lá embaixo, eu vou tentar socorrer meus filhos. E assim o pai faz. Ele então se joga e deixa as crianças no apartamento. E ao se jogar, ele quebra uma perna, mas não morre. E por infelicidade de todos, as crianças acabam morrendo queimadas. E aí eu pergunto, a omissão do pai gerou o resultado? Aí você faz aquela adaptação e faz a seguinte pergunta: se a ação omitida fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado danoso? Ou seja, se os pais jogam as crianças do 6º andar, essa ação omitida seria capaz de impedir o resultado danoso? Vejam que aqui a gente não tem uma resposta precisa, a gente não tem uma resposta com certeza. Então, eu posso afirmar para vocês que a teoria da condição, a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela se aplica precisamente aos crimes comissivos. No entanto, em relação aos crimes omissivos, ela precisa ser adaptada. Você tem que fazer esse questionamento nos crimes omissivos. Se a ação omitida, se ela fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado ou não. Para algumas situações, você terá uma certeza nessa resposta. O exemplo da mãe que deixou de amamentar o filho, o bebê, de pequena idade, e o bebê morreu de inanição. Neste caso simples, eu teria uma resposta precisa, né? Se a ação omitida pela mãe, se ela fosse praticada, ela seria sim capaz de impedir o resultado. Se a mãe amamenta o bebê, com certeza o bebê não morreria de inanição. Mas essa adaptação, esse raciocínio não se aplica a todos os casos. Em alguns casos, há uma falha na teoria da condição, e a teoria da condição não vai me dar uma resposta precisa. Se a ação omitida, se ela fosse praticada, seria ou não capaz de impedir o resultado danoso. Esse é o exemplo que eu dei aqui e que identifica perfeitamente essa falha. O pai se lança, quebra uma perna, deixa os 2 filhos com o objetivo de voltar e tentar socorrer os 2 filhos. Os 2 filhos acabam morrendo queimados. E aí eu faço a pergunta: se a ação omitida pelo pai fosse praticada, ela seria capaz de impedir o resultado danoso? Eu não sei. Se o pai jogasse as 2 crianças do 6º andar, as 2 crianças sobreviveriam ao invés de morrerem? Ninguém sabe essa resposta. Então, há uma possibilidade de a ação omitida impedir a produção do resultado, mas não há uma certeza. Então, vejam que aqui existe uma falha no que diz respeito à teoria da condição aplicada aos crimes omissivos. Volto a insistir, esqueça a situação do estado de necessidade. Eu estou usando esse exemplo utilizado pelo professor Juarez Tavares apenas para analisar o nexo de causalidade no que diz respeito aos crimes omissivos. E para concluir, então, eu posso chegar à conclusão de que a teoria da condição se aplica aos crimes comissivos, se aplica aos crimes omissivos. Para se aplicar aos crimes omissivos, ela precisa de uma adaptação. Você terá que fazer esse questionamento. Se a ação omitida, se realizada, seria capaz ou não de impedir o resultado? Se a resposta for positiva, significa dizer que a omissão foi causa do resultado. Se a resposta for negativa, a omissão não é causa do resultado. Ressaltando que, muitas vezes, você não terá uma certeza no que diz respeito a essa resposta. Você terá apenas uma hipótese
uma possibilidade de a omissão ser considerada como causa do resultado, mas não uma certeza. Então, a teoria da condição aplica-se aos crimes omissivos, mas ela não resolve absolutamente essa questão e existe, no que diz respeito a esse exemplo que eu dei para vocês, uma falha para a teoria da omissão. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal e dos vídeos que eu estou colocando aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e partilhar este vídeo com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. E ainda vou aprofundar o nexo de causalidade e outros vídeos falando um pouquinho de outras teorias a respeito do nexo de causalidade. Um grande abraço.